Muito bom, irmãos, muito bom. Nós estamos a cada 15 dias, nós temos esse encontro de líderes. E quando nós temos o encontro de líderes, nós temos o encontro da igreja. Porque todo o crente, todo salvo em Cristo Jesus, ele é um líder em potencial, chamado para ser como Jesus, para imitar a Jesus. E Jesus foi um líder servo por excelência. Então nós estamos aqui para imitar a liderança que serve de Jesus, o nosso mestre. E nós somos líderes liderando as nossas vidas, precisamos dirigir as nossas vidas, precisamos liderar as nossas famílias, trabalho, tudo que nós estamos envolvidos. Os princípios de liderança são fundamentais para nós sermos proativos e termos então progresso em nossas vidas naquilo que Deus quer realizar em nós e através de nós, na vida dos outros também, e principalmente na obra de Deus, e servimos a Deus, desenvolvendo liderança em qualquer trabalho, em qualquer ministério que Deus tem aí para nós estarmos então sendo usados por Deus. Então, nesta jornada de liderança, nós estamos nos baseando no tema do ano nosso, o tema do ano de nossa igreja é instrumentos nas mãos do restaurador. Esse é o tema deste ano, inclusive vai ser o tema do culto de domingo agora à noite, de aniversário de nossa igreja, instrumentos nas mãos do restaurador. E como instrumentos nas mãos do restaurador, nós temos também uma divisa deste ano que está em 2 Coríntios 13:4, que diz assim: pois na verdade foi crucificado em fraqueza, se referindo a Jesus, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos, então sabemos que nós somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês. Por isso, a nossa temática aqui, refletindo nesses encontros agora de liderança, sobre fragilidades. Nós somos fracos. Nós somos fracos, então as fragilidades que nós temos em desenvolver liderança em nossas vidas, na igreja, no trabalho, em todos os lugares que nós vamos desenvolvendo liderança. Essas fragilidades, nós somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Essa liderança, então, que serve uns aos outros, nós estamos aprendendo a superar essas fragilidades. Então, nessa jornada, nós abordamos sobre afronta, nós conversamos ali como receber e reagir às afrontas que nós temos nos relacionamentos. Falamos sobre incapacidade, quando nós nos sentimos incapazes de fazer a obra de Deus, desenvolver as coisas, ou nos sentimos muito capazes, confiando mais em nós mesmos, e essa é uma grande incapacidade, porque nós chegamos no final de nós mesmos e não conseguimos desenvolver aquilo que de fato precisamos na nossa vida. Por isso, toda incapacidade ela é suprida pela capacidade, pelo poder de Deus, como nós temos no nosso texto. Depois nós também refletimos sobre omissão. Nós não nos omitimos a fazer aquilo que Deus de fato deseja que nós estejamos fazendo, principalmente no cuidado com vidas. A negatividade, também nós trabalhamos ali, refletimos sobre negatividade, então sempre aquela pessoa que está murmurando, sempre aquela pessoa que vê tudo até na festa ali, ela está negativa, tudo está bem, ela está negativa. Então, esse negativismo que às vezes de tanto de reclamar, e está sol, está reclamando, e está chuva, está reclamando, está calor, está reclamando, está frio, está reclamando, é uma reclamação só o dia inteiro. Essa negatividade nós aprendemos a lidar com ela também nos nossos relacionamentos e principalmente no desenvolvimento de liderança, cuidando de vidas e também das nossas células e tudo mais, a gente aprender a superar a negatividade, que é importante. E também trabalhamos aí a falta de empatia, procurando nos colocar no lugar dos outros e sentir e ver como o outro, tentando ver e sentir como o outro e ajudando o outro a encontrar
aquilo que ela precisa com Deus, sendo empático à dor, à necessidade de cada pessoa. Também, a última vez, nós refletimos sobre fofoca. Aí nós vimos a palavra de Deus tratando toda essa fofocaiada, que às vezes a gente vai caindo em tentação de falar da vida dos outros. Nós aprendemos a falar da vida dos outros para Deus. Então é só para Deus que a gente fala da vida dos outros e para aquilo que Deus quer que a gente faça, falando para a própria pessoa ou para alguma pessoa que vai de fato nos ajudar a ajudar aquela pessoa de verdade. Fora disso, nós estamos fora de toda a fofoca e aprendemos a ficar guardados quanto a isso. Hoje, nós vamos refletir neste tema. Esqueci de mim. O que sobrou? Né? Você, como líder, trabalhou, fez, cuidou de vidas e tal, mas você esqueceu de cuidar de você mesmo. Então, você esqueceu de você. E você esqueceu de você, olha o que sobrou de você, né? Por isso nós, dentro desse tema, esqueceram de mim, o que você lembra de quando esqueci de mim, esqueceram de mim? Lembra daquele filme do Esqueceram de Mim? A gente lembra lá daquele filme Esqueceram de Mim, mas um líder pode esquecer de si mesmo. Isso é muito comum. Um líder ele pode esquecer de si mesmo, tão preocupado em desenvolver a sua liderança no lar, no trabalho, na igreja, onde for, e esquecer de cuidar de si mesmo. Por isso que Deus levantou um líder inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que foi o apóstolo Paulo, para orientar um outro líder, que foi Timóteo. E está então neste texto aqui de 1 Timóteo 4:6, eu gostaria de ler junto aqui com os irmãos. Tem cuidado, vamos juntos? Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a vida de todos que te derem ouvidos. Essa última parte. Salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Principalmente aqui, olha, nós vamos trabalhar todo o texto hoje, mas principalmente aqui, tem cuidado de ti mesmo. Você tem cuidado bem de você? Você tem cuidado bem de você mesmo? Nós vamos orar aqui para que o próprio Espírito de Deus mostre, traga uma luz, assim, deixe muito claro a sua consciência para você mesmo, como você tem cuidado de você. É muito importante nós refletirmos nisso e vemos a necessidade de nos cuidar, também cuidar da nossa vida enquanto líderes, enquanto desenvolvermos liderança em nossas vidas. Vamos orar e pedir para que Deus nos ilumine, a gente tenha essa consciência, saímos aqui ricamente abençoados com essa consciência e nos cuidemos melhor dentro da direção sábia de Deus e do equilíbrio que Ele tem para nos trazer hoje. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos, Senhor, pela bênção de podermos ver, Deus, o Senhor nos guiando de forma sóbria, de forma equilibrada na Tua palavra, em que o Senhor não quer só que a gente se desgaste, que a gente se dê, que a gente, ó Deus, esteja avançando só em fazer a obra e cuidar de pessoas, mas como o Senhor, ó Deus, nos ama primeiro. E o Senhor, ó Deus, agora nos ajuda a nós nos voltarmos para nós, não para nos satisfazer, não para nos glorificar, mas nos voltarmos para o Senhor, ó Deus, e guiados pelo Senhor, o Senhor nos chamar a atenção de como nós temos cuidado de nós mesmos, ó Deus, da nossa saúde, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, que o Senhor nos ajude agora, Pai, na luz do Teu Espírito, aprendemos a cuidar mesmo de nós, ó Deus, a cada dia, da melhor forma, ó Deus, dentro da Tua direção e sabedoria, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos agora, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O que vem em sua mente quando você
pensa em cuidar, cuida de ti. Eu gostaria de ouvir um pouquinho dos irmãos. O que vem à sua mente? Cuida de ti. Aqui, olha, tem cuidado de ti mesmo. O que vem na sua mente quando você pensa, tem cuidado de ti mesmo? O que seria isso? Que Deus quer nos orientar aqui. Cri. Só quem está crendo aqui é o grilinho por enquanto. Vamos lá. Quem seria a gente cuidar da gente mesmo? Vamos lá. Cuidando da sua própria vida espiritual. Sim. Vamos lá. Bom. Muito bom. Às vezes a gente quer fazer muita coisa, né? Carregar muitos ministérios e não dá tempo de cuidar da gente mesmo. Muito bom. Vamos lá. Sim. Sim. Muito bom. Tá. Cuidar de vidas. Precisamos de saúde, né? Estamos com saúde saudável para a gente cuidar melhor aí das vidas. Ok. Mas, quem mais quer falar? Pode falar. Muito bom. Cuidar de si é uma prevenção e uma proteção. Então, cuidar de você é uma prevenção, você está se prevenindo de algo que aconteça pior com você, e é uma proteção também dia a dia, para você se manter aí na sua vida bem, para você poder servir cada vez melhor. Um pregador, um líder escocês, o nome dele é Robert McCheyne, ele, aos 29, preste bem atenção, aos 29 anos de idade, no seu leito de morte. Aos 29 anos de idade, no seu leito de morte, esse pregador foi muito usado, mas no leito de morte ele disse então uma frase para o seu irmão: Deus me deu uma mensagem e me deu um cavalo para eu cavalgar e pregar essa mensagem, espalhar essa mensagem. E eu matei o cavalo. Deus me deu um cavalo, me deu uma mensagem, um cavalo, e eu matei o cavalo. O que você acha que ele quis dizer com isso? Oi? Quem que é o cavalo? Ele mesmo. Ele está falando dele próprio. Deus me deu uma mensagem e um cavalo, e eu matei o cavalo. 29 anos, ele morreu acabado, porque queria pregar o evangelho. E se acabou, e acabou falecendo por não se cuidar, não cuidar do cavalo, não cuidar de verdade do seu corpo, né? Então, é fundamental que a gente cuide, a gente aprenda a cuidar bem da gente. Por isso que Paulo está falando, olha, tem cuidado de ti mesmo. Você precisa cuidar de você também. Então, é sábio, é sóbrio, e é necessário que a gente pare e reflita, como é que eu estou cuidando de mim? Então, vamos pensar nas áreas que nós precisamos cuidar. Primeiro, então, cuidado para com o corpo. Então, como é que a gente vai cuidar bem do corpo? A gente vai cuidar bem do corpo com uma alimentação. Tudo isso a gente sabe, acho que todos nós sabemos. Só vou repetir aqui para a gente confirmar. Uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, descansar o suficiente e, de vez em quando, fazer um check-up, não é mesmo? A gente precisa manter isso na prática. Agora, se eu for levantar a mão aqui, pedir, levanta a sua mão, não vou precisar levantar não, mas levanta a sua mão quem tem dado conta dessa listinha aqui, né?
a alimentação saudável, fazer exercício regularmente, descansar o suficiente e fazer um check-up regularmente, talvez nós teríamos aqui muita dificuldade de ter uma mão levantada. Talvez teríamos uma ou duas, não sei, mas é algo que a gente sabe e que é necessário fazermos, mas nós temos uma sobrecarga muito grande. Uma sobrecarga muito grande no cuidado da família, a sobrecarga muito grande no trabalho, sobrecarga grande na igreja, a sobrecarga grande em várias necessidades nossas. Então nós precisamos de verdade, irmãos, parar e analisar a nossa vida no a sós com Deus, na presença de Deus, e analisarmos os nossos valores, analisarmos o que nós... e tomarmos as decisões que nós precisamos tomar, reavaliando como nós estamos cuidando de nós. Porque enquanto a máquina está de pé, né? Vamos lá, né? Aí chega uma hora que ela espana, né? Chega uma hora que arrebenta. Então, antes dela espanar, arrebentar, tem que parar e ver, de fato, como a gente está tratando o nosso corpo. É fundamental que a gente entenda a necessidade da gente cuidar bem dos nossos corpos, e não estamos falando disso, irmãos, porque tem irmãos que estão enfermos ou qualquer coisa, nada a ver com os nossos irmãos enfermos. Nós estamos aqui abordando uma necessidade geral de todos nós aqui. Por que a gente precisa cuidar bem do nosso corpo? Porque o nosso corpo é uma casa. Quem que mora dentro dessa casa? O Espírito de Deus e nós, não é mesmo? A tua alma mora nesse corpo e o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 6,19. Vamos lá, 1 Coríntios 6,19. Vamos abrir juntos. 1 Coríntios 6,19. Olha aqui, 1 Coríntios 6,19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, a casa de Deus somos nós. O Espírito Santo de Deus é Deus, Ele habita em mim e Ele quer se manifestar através de mim, quer se manifestar através de vocês. Vocês foram comprados por alto preço, olha o verso 20. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, o desejo que Deus tem é glorificar a Ele através do teu corpo físico. Deus quer glorificar a Ele através do seu corpo físico. Então a gente precisa cuidar bem da gente. 1 Coríntios também 10, 31, olha o que diz aqui. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Romanos 12, 1 também você conhece, né? Bem claro. Ofereçam os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quer coma, quer beba, ou faça qualquer outra coisa para a glória de Deus. Também o nosso corpo ali, templo do Espírito Santo, para a glória de Deus. Aqui em Romanos 12, ofereçamos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é culto a Deus racional, tudo para a glória de Deus. E 1 Coríntios 9, agora o verso 26 e 27, aqui mesmo em 1 Coríntios, agora o capítulo 9, o versos 26 e 27. Assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então ele está falando o quê? Para fazer o quê com o corpo? Esmurrar.
Então, às vezes, a pessoa fala, não, eu tenho que esmurrar o meu corpo, eu estou cansado, não, mas eu tenho que esmurrar o meu corpo, eu tenho que morrer, esmurrar o meu corpo, me desgastar pela obra, me desgastar até o fim. Então, já foi o fim, já foi o final das forças, o cara está precisando parar e descansar. Não, mas ainda eu vou fazer, e eu vou fazer mais. Tem algumas situações especiais que são necessárias mesmo. Às vezes você está cansado, você trabalhou o dia inteiro e tal, e você precisa ali socorrer um irmão, mas isso são exceções que precisam realmente a gente ir lá e cansado mesmo, enfrentar, e Deus vai multiplicar as forças, e é impressionante como Deus multiplica as forças de verdade. Mas tem pessoas que acabam girando nisso como uma constante. Então dormem muito pouco, se alimentam com um bocado de besteira, não trazem para si próprios um equilíbrio. Aí vem então o princípio do descanso sabático. Então é necessário que você tire um tempo, um dia na semana para descansar, para parar com tantos trabalhos, e ali buscar a Deus, descansar a sua alma e descansar o seu físico. O princípio do descanso sabático é fundamental, não é questão só de lei, isso aí já desde a criação, Deus já trouxe a questão da necessidade do descanso. Isso é fundamental que a gente descanse fisicamente. Agora, como é que eu equilibro isso? Esmurrar o meu corpo, me desgastar na obra, descansar fisicamente, como eu preciso descansar. A chave mesmo está em você depender de Deus e aprender a dizer não e sim em cada situação na dependência do Espírito Santo de Deus. É como a gente pensar, olha, o que está em primeiro lugar? A família está em primeiro lugar ou a obra de Deus está em primeiro lugar? Nenhum dos dois estão em primeiro lugar. Quem está em primeiro lugar é o Senhor. Então, haverão situações que você, como líder, você vai precisar sacrificar alguma coisa da família, e haverão situações em que você vai precisar sacrificar alguma coisa da obra por causa da família. Então você precisa, na chave, não uma religiosidade, é um relacionamento com Deus, que Ele vai te dar então sobriedade para você sabiamente priorizar naquele momento a igreja, a obra, e naquele outro momento especial priorizar a família. Se a gente passa uma regra e fala, não, a minha família está em primeiro lugar, muitas vezes você vai deixar de fazer a vontade de Deus naquilo que você precisaria fazer, por causa que você está priorizando e colocando em primeiro lugar a família, e a gente tem tendência de, quando a gente escolhe um lado só, a gente ser extremista. Então a gente precisa escolher o Senhor. E sabiamente, em cada situação, na dependência dEle, Ele vai dar então esse equilíbrio para a gente. Da mesma forma, Ele vai dar esse equilíbrio para você quando você deve esforçar mais um pouco e quando você deve parar de fato para você descansar. Quando a gente pensa em descansar o corpo, já nos remete à necessidade de nós descansarmos a mente. Porque o desequilíbrio em cuidar do corpo vem principalmente de um desequilíbrio na mente. Não vou falar um desequilíbrio mental, senão você vai mais para a área da loucura, alguma coisa, mas às vezes a gente faz loucuras mesmo com o nosso corpo, porque a nossa mente não está descansada. Então nós primeiro estamos vendo então, a necessidade de descansar o corpo, e também nós temos a necessidade de descansar a nossa mente, cuidar da nossa mente. Então cuida de você mesmo, você precisa cuidar do seu corpo e cuidar da sua mente. A mente tua como líder pode estar muito ansiosa e preocupada com muitas coisas, como Marta. Lembra de Marta? Ansiosa e preocupada com muitas coisas. Então você precisa enxergar
no que você está preocupado e tão ansioso, onde você está querendo chegar, porque o estresse ou esgotamento pode estar às portas. E você não está sensível que nessa puxada, nesse pique que você está, você não vai muito longe. Logo, logo você vai começar a sentir o pessoal fala uns piripaque aí, e vem mesmo, o estresse vem, o esgotamento vem, e depois fica bem complicado. Eu lembro no início do ministério, nós éramos bem novinhos, lá em Manaus, assumimos uma igreja, e o templo ali, em Manaus, eram os 3 templos desse aqui, para você ter uma ideia, era grande demais. Foi um templo de um missionário que viveu muitos anos lá, construiu com a ajuda dos americanos e tudo mais, um templo enorme. De um lado tinha um centro comunitário, de outro um salão social para a juventude, era lindo demais. E tinha ali umas 50 pessoas de membros. E a gente falava aquele eco, Jesus, 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 dentro do templo, assim, aquele vazio, né? Total. E Deus ali foi fazendo uma obra maravilhosa e muita gente começou a chegar, a igreja cresceu muito, graças a Deus, para a glória de Deus. E 5 anos, mais de 300 membros e tal. Mas no segundo ano, mais ou menos, do ministério, muito quente, lá muito calor, eu bebia muito pouca água e e trabalhando demais. Eu caí numa estafa, num estresse muito grande. E deu um piripaque lá, fui para o médico, ele falou, você está estressado, você está estafado. Então você precisa parar com esse ritmo, diminuir o ritmo e tomar bastante água. E eu só lá, o médico falando e eu deixando, sabe, desliguei um botãozinho aqui, ele blá, 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 falando. E eu estava, não, eu vi que só que eu quero melhorar e continuar a tocar o barco, precisa fazer a obra de Deus e aquela coisa toda, né? O jovem Timóteo, sem sabedoria nenhuma. E eu fui me lançando de novo e não fiz nada que o médico mandou fazer. Não deu, pouco tempo depois, caí numa estafa pior, um mês, uma semana de cama por aí, uns dias de cama travado. E ele falou, você está estressado. E é assim, ó. Você pegou aquela estafa, não seguiu. Agora você pegou essa estafa, a sua resistência caiu aqui, ó. Se vai outra resistência aqui, daqui a pouco você com 30 anos você vai estar pior do que um velho de 70. Então você tem que se cuidar. Aí eu acordei. Eu entendi. Aí eu comecei a me cuidar direitinho e tal, e maneirar, e entendi o ritmo. Aí a partir daí a igreja começou a crescer mais. Aí a gente percebeu que a partir do 2º, 3º ano, a igreja deslanchou e tudo mais. Então, estava muito confiando no meu desempenho, muito naquilo que eu poderia produzir para Deus e tudo mais. E Deus ensinou uma lição para a gente muito forte ali, profunda para a gente naquele tempo, que a gente está aprendendo até hoje. Então, é fundamental que você tenha essa sensibilidade de saber com equilíbrio o ritmo que Deus tem para você. Deus não terá nada para você que você não tenha tempo para fazer. Está entendendo? O que Deus tem para você fazer, você vai caber dentro das 24 horas. Ele não tem nada para você que te exija mais do que você tenha tempo para fazer. Por isso, nas suas decisões, eu vou fazer um curso, vou fazer uma graduação, analisa, senta, pensa e ora a Deus para, de fato, você não tomar uma decisão que você acha que é a vontade de Deus e você vai se estourar naquele curso, vai se estourar naquela decisão e Deus não estava naquela decisão, Ele não estava querendo aquilo para você, que ia tirar o tempo com a sua família, tirar o tempo necessário, principalmente com Ele, tudo mais que você precisa ter para, de fato, estar bem. Então, você precisa cuidar da sua mente. E Filipenses 4, vamos lá em Filipenses, nos ajuda e traz luz de como Deus ele guarda. A gente precisa guardar da nossa mente. E aqui em Filipenses a gente vê como Deus guarda, nos ajuda a guardar e guia-nos como a gente guardar a nossa mente. Como é tão importante a gente guardar a nossa mente. Filipenses capítulo 4, o verso 7.
e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, o que vai guardar a nossa mente? A paz de Deus. Por que a paz de Deus? Porque a nossa mente fica... Não sei se você sente, às vezes você deita na cama, você deita e a tua mente está... Parece um peão rodando, né? Pensamento. E você fica ali com aquilo rodando na tua cabeça, aí dá 11 horas, da meia-noite, dá 1h da manhã, você está ali com os pensamentos rolando. Ou, às vezes, você acorda 3, 4 horas da manhã e a mente começa, então, rodar que nem o peão de novo. Muita ansiedade, muita preocupação. Então, a gente está com a nossa mente sobrecarregada. A gente está com a mente ali com muita sobrecarga, né? E, às vezes, não é só com as preocupações, mas é o que diz aqui. Você conhece o texto, olha, fala o verso 6, não andem ansiosos de coisa alguma, né? E o verso 8 também fala do que pode estar cheio, sobrecarregando a nossa mente, olha. Finalmente, irmãos, tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nestas coisas. Pensem nessas coisas. Nas coisas de pureza, de retidão de Deus, e colocando as nossas orações, você já sabe, diante do Senhor, Ele vai trazer paz, vai trazer uma mente leve na paz de Deus, e não uma mente sobrecarregada com muito lixo tóxico que a gente traz, de pecados que às vezes a gente está cometendo. Por isso que ele fala, olha, tudo que for correto, porque se você traz para a sua mente algo que é impuro, algo que não é verdadeiro, a sua mente vai ficando sobrecarregada e você vai ali deixando a moral e deixando de ser íntegro. E quando um líder ele não tem uma mente íntegra, ele perde a integridade moral, ele se perde totalmente. Então é uma grande destruição quando você está com a tua mente sobrecarregada com esse lixo tóxico, que você precisa então purificar. É purificado então na presença de Deus, em oração, Ele vai perdoando e você vai trocando na sua mente os enganos do pecado pelas verdades de Deus e vai deixando a sua mente leve, mesmo para você pensar o que Deus deseja que você pense, pensar aquilo que quando você vai pensando com a sua mente, a gente, quando pensa em mente, já vai ligado ao coração, como diz aqui o verso 7, ó. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará, ele começa aqui com o coração, ó, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, por isso que nós vemos aquele texto de Provérbios, que agora a terceira área, nós vemos que a gente guarda, então a gente cuida do nosso corpo, cuidando de nós mesmos, cuidamos da nossa mente, e também nós precisamos cuidar do nosso coração. Por isso o texto de Provérbios 4:23. Veja lá Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é esse coração? O que é esse coração que a gente deve guardar? O coração, ele é o âmago da intencionalidade de quem você é. Ele é o centro das intenções, do que você intenciona e faz de verdade.
é quem de fato você é, aquilo que você tem no seu coração ali. Essa intencionalidade de quem você é de fato. Tem uma tradução que diz aqui, ó, sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque ele dirige o rumo da sua vida. Dele vem todas as fontes da vida. Agora, nessa tradução, ele dirige o rumo da sua vida. Então, o teu coração, ele é o controle central da sua vida. A sua vida é conduzida, controlada por essas intenções do seu coração. Por isso você precisa guardar sobre tudo que você vai guardar, cuidar de você, corpo, mente, você precisa guardar em primeiro lugar o que? O seu coração. Guardar em primeiro lugar, porque ele que governa você. Então, Jesus falou, olha, vem a mim você que está cansado e o quê? Sobrecarregado. Então, às vezes a gente sobrecarrega o nosso coração com muita tranqueira. Você já viu aquele pessoal que tem aquela mania de ser acumulador? Você é acumulador? Tem muita tralha na sua casa? Na minha casa tem um bocado. A gente precisa esvaziar umas coisas. Só tem um quartinho lá que está terrível. Ele precisa encostar um caminhão lá. Não sei, estou brincando, mas precisa jogar muita coisa fora ali de casa. A gente guarda muita tralha. E às vezes a gente guarda muita tralha no coração da gente. Isso entope o coração. Isso traz, de fato, um mau funcionamento para o nosso coração, que não estamos falando do coração físico, irmão, você está entendendo? É esse coração de onde vem o governo da tua vida, vem as intencionalidades, vem o que você, a fonte de vida mesmo, daquilo que você vai fazer. Por causa de tudo isso que está entupindo o coração, a gente vai tomando decisões e vai se envolvendo em embaraços que tornam os nossos caminhos mais pesados, mais complicados, os nossos relacionamentos. Quando a gente vai guardando o nosso coração, e nós vamos limpando essa tralha dos nossos corações, nossos pecados, os nossos tropeços, eles são mais superficiais. E retomar a condução das nossas vidas, retomar o nosso equilíbrio se torna mais fácil quando você vai tendo um coração mais guardado, mais purificado. Você se torna um líder com um coração leve. Você tropeça, você cai, mas volta logo para o caminho, volta logo para o seu rumo, volta logo para o seu equilíbrio. Mas um coração pesado, carregado de amargura, carregado de impureza, carregado de falsidade, ele se envolve com coisas pesadas. E retornar ao caminho se torna muito mais difícil e muito mais custoso para você recuperar o seu equilíbrio. Então não é nada sábio você sobrecarregar o seu coração com amargura, com tristeza sobre tristeza, com incredulidade, mas pelo contrário, você trazer para o seu coração a ministração do Espírito de Deus e de Jesus, que ele vai fazer o que vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e o que é que acontece? O que a gente tem de Jesus? A gente vai encontrar alívio. Alívio. E quando nós vamos também nos envolvendo na comunhão com os irmãos, nós começamos a carregar as cargas uns dos outros, e também aquela palavra, aquela ministração de Deus através daquele irmão, daquela irmã, também nos traz alívio. Então, Deus ele quer trazer para você como líder um coração leve, um coração aliviado. Então, como é que a gente vai guardando então o coração? Olha o Salmo 119, o verso 11. Salmo 119, o verso 11. Escondi
a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, para você guardar o teu coração, você precisa guardar outra coisa no teu coração. Guarda o coração guardando o quê? A palavra de Deus no coração. Então, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a gente coloca a palavra e o coração fica leve, que vai ajudar a sair todo esse lixo tóxico aí do nosso coração. Agora, olhando para a nossa liderança, cuidando do coração, quais as motivações do seu coração na liderança? Na liderança da sua vida, na liderança do seu lar e assim por diante, na liderança do geral, na liderança da célula, na liderança da igreja. Qual que é ali a motivação? Tem líderes que estão correndo o tempo todo. Tem líderes que estão ali sempre querendo fazer um pouco mais. Mas se forem, às vezes, examinar a sua motivação é para se sentirem aprovados, para se sentirem aceitos, para suprir uma carência de que não tem sido muito aceito na família, nos relacionamentos, mas quando canta bem aqui no louvor, as pessoas, puxa, que lindo, parabéns e tal, serve e tal, as pessoas começam a enxergar você como uma pessoa mais importante na igreja, uma pessoa que está ali na frente, que está fazendo as coisas, né? Então se destaca e aquilo vai suprindo uma necessidade de aceitação. Aqui eu sou aceito. Por quê? Porque eu faço isso, e quanto mais eu faço, mais as pessoas me aceitam. E eu gosto muito disso. Então a motivação pode ser mesmo que você está se desgastando na obra, na liderança, no que for na sua vida, para se sentir aceito. Agora, isso é muito perigoso que tem um fim, porque nem em tudo que nós fazemos, nós alcançamos os resultados que nós esperamos. Então, quando nós fazemos a obra de Deus, ou a família, qualquer coisa que você lidera na sua vida, que você está ali assumindo uma liderança, e você não alcançar os resultados esperados, essa frustração pode te matar. Você pode entrar em parafuso. Pode cair numa depressão profunda, porque todo aquele esforço que você fez não foi suficiente para você ser aceito, para você ter o retorno que você esperava que você teria. Num casamento, numa obra da igreja, no que for, a falta do resultado que você esperava, se você está com uma motivação errada, você pode se estourar quando vê o resultado. E se acabar, e se destruir. Por isso é muito importante você examinar o teu coração diante de Deus e falar, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou liderando essa célula? Por que eu estou aqui no louvor? Por que eu estou sendo diácono? Por que eu estou servindo e tal? Qual que é a motivação do meu coração? E santificar isso e colocar para o Senhor. Porque se a sua motivação é agradar ao Senhor, fazer a obra do Senhor, o resultado é com Ele. Teve o resultado que você esperava? Não teve o resultado que você esperava? Você fica íntegro, em paz, inteiro e constante, e avança, abundante e alegre na obra do Senhor. Nada vai te impedir, porque o teu foco está nele, não em você. Então a motivação pela qual a gente serve é muito importante. E a principal motivação nossa é a própria presença de Deus. É numa sós com Deus que você vai ter essas intenções do seu coração transformadas, essas motivações do seu coração transformadas de verdade no que Deus tem para você. Aí ele completa aqui o texto, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, da doutrina. Aqui a gente vai encontrar um equilíbrio muito grande, porque o líder, ele é a doutrina.
ele não se separa da doutrina. Se este líder não tem uma sã doutrina, ele não vai bem. O líder e a doutrina, então, são uma coisa só. Vamos dizer assim, o sucesso, vamos pensar em sucesso como você fazer a vontade de Deus e ter aquilo que Deus deseja na liderança da sua vida, o que for, precisa casar com o que você crê. Você precisa estar firmado na verdade, cuidar bem e permanecer, sejam quais forem os atrativos aí para você deixar a sã doutrina, caminhos ou o que for para você ver que isso aqui atrai mais gente, isso aqui vai fazendo dessa forma, não vai ter problema, mesmo que a gente coloca uma coisa desonesta aqui, não tem problema. Tem a verdade, aquilo que é íntegro, a integralidade, aquilo é necessário para você ter o que Deus quer na sua vida de verdade. Então, por isso que Paulo fala, cuida de ti mesmo, e você vai cuidar de você mesmo, cuidando do teu ensino, da doutrina. Então, os dois são a mesma coisa. Porque você vai poder, com isso, salvar, olha lá, você vai salvar a sua própria alma, a sua própria vida, e a vida daqueles que te derem ouvido. Não a salvação eterna. Salvação eterna para quem der ouvido para ele, mas de Timóteo não era salvação eterna, ele já era salvo. Mas ele vai livrar a vida dele de destruição, cuidando dele, cuidando do ensino, firmado na verdade, não cedendo a propostas nenhuma de engano, do que for, mas está firmado na doutrina, naquilo que Deus tem. Ele não vai perder a sua alma. Tem líderes que perdem a alma, líderes de célula que perdem a alma, pastores que perdem a alma, diáconos que perdem a alma. O que é perder a alma? Perder a alma, irmãos, é perder a sensibilidade. A sensibilidade à presença de Deus, a sensibilidade à alegria de servir, a sensibilidade ao propósito, à razão de existir, que é aproximar vidas de Deus. Então a pessoa vai se envolvendo com as coisas desse mundo, o dinheiro, o que for, até o desejo de aposentadoria, e aquilo vai assim afastando a pessoa daquilo que é essencial. E faz projetos e planos agora que distanciam a própria pessoa daquilo que é de fato o propósito da sua vida. Que ela existe em todo o tempo da sua existência. Eu tenho 90 anos de idade. Ela existe aqui para aproximar vidas. Então, vê com toda o coração, fala, Deus, eu não quero ficar ali numa casa tal, na praia, só encostado na minha velhice. Não, Deus, eu vou para a praia, mas eu quero ser usada pelo Senhor. Aqui e lá, onde o Senhor quiser, aqui e lá. Eu quero entender o teu plano até o meu último suspiro. É para isso que eu existo, para isso que eu vivo. Então, não perder como líder da sua própria vida é a essencialidade de quem você é, quem Deus te constituiu, a missão que Ele te deu de vida até o último suspiro de vida. Você tem isso bem firmado. Você vai ter, assim, saúde. Você vai ter um corpo saudável, você vai ter uma mente leve e saudável, um coração leve e saudável, guiado pelo Espírito de Deus, te levando aonde Deus de fato quer. E vai te trazer um equilíbrio perfeito. Então você pode entender porque eu vou então cuidar do meu corpo, vou dedicar mais tempo para mim. Então qual que é o equilíbrio disso? Porque nossa carne quer muita preguiça. O nosso coração é enganoso.
Então a gente tem que cuidar disso, da presença de Deus, de uma forma muito dependente de Deus, para a gente não cair na preguiça, não cair num caminho, então vou cuidar de mim e tal, já vou desistir desse ministério e tal, e eu preciso cuidar de mim. Então você precisa olhar bem claro o que Deus está dirigindo você e ter a palavra-chave é equilíbrio, para você de fato ser saudável e ser usado na sua existência o máximo possível, que vai equilibrar esse cuidar de você mesmo e cuidar da doutrina e cuidar das vidas e salvar, porque olha, Timóteo não deixou de cuidar das pessoas, de gastar a sua vida no ministério. Ele gastou a sua vida no ministério também. Paulo também, e muito se gastou no ministério, e até morreu como mártir. Mas você e eu também podemos dar a nossa vida toda e ser muito, muito mais usados por Deus de uma forma muito saudável. Então não termine como aquela caveira, né? Mas termine de fato sendo um instrumento nas mãos do restaurador, entregando o teu coração, a tua vida mesmo, para Ele usar você, se cuidando muito bem e cuidando muito bem dos outros também, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós estamos, ó Deus, vendo claramente o que o Senhor deseja para as nossas vidas. E Deus, o Senhor conhece, vê como é que está o ritmo da minha vida, o ritmo da vida de cada um aqui. E Deus, antes de que a gente se estoure, antes de que a roda do nosso carro se arrebente, ó Deus, a 80 km por hora, e a gente venha, Pai, se arrebentar. Antes, ó Deus, que a gente estoure, ó Deus, a nossa resistência, confiando em nós mesmos. Pai, o Senhor sabe, Deus, como está o ritmo, como está a vida de cada um aqui. O Senhor sabe as motivações do meu coração. O Senhor sabe, ó Deus, as motivações de cada um aqui, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, o que está envolvido em cada vida. Pai, socorre-nos e nos dirija com muito equilíbrio, Deus, e uma vida saudável. Pai, que o Senhor nos mova, Deus, a partir de hoje a pararmos e ajuda cada um de nós, Deus, a gente avaliar como a gente tem vivido, como a gente tem se gastado. E nos traz, ó Deus, o equilíbrio, ó Deus, do descanso necessário, da alimentação necessária, do exercício necessário, da oração necessária, da busca necessária. E a gente venha para reavaliar nossa vida, o nosso tempo, como é que nós temos regido, Pai, as nossas vidas e tomando decisões na graça e poder do Teu Espírito. Para nós sermos, ó Deus, líderes equilibrados e termos, ó Deus, equilíbrio no cuidado da nossa vida, no cuidado da nossa família, no cuidado, ó Deus, das pessoas, ó Deus, que não conhecem a Jesus, dos nossos discípulos. Pai, que o Senhor nos ajude, assim, ó Deus, a cuidar, Pai, do que for necessário, no equilíbrio e sabedoria que o Senhor tem para com as nossas vidas de verdade. Obrigado, Deus, pela luz que o Senhor nos trouxe hoje, e nós agradecemos, ó Deus, porque nós não esquecemos, não vamos esquecer mais de cuidar de nós mesmos e da doutrina, ó Deus, e assim glorificar o Teu nome de verdade, Deus. Muito obrigado, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Com essa oração, então, estamos encerrando o culto dessa noite. Deus os abençoe.